Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente pelas minhas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, pelas minhas páginas do Facebook. Te peço a você que se inscreva no meu canal. Agora em 2023 eu quero pregar para você direto, toda semana, no mínimo uma mensagem para você, uma palavra das boas novas do Senhor Jesus, que é o Evangelho do Senhor foi feito para nós, para você e para mim, para que nós podemos entender as coisas espirituais que estão ao nosso derredor. Graças a Deus agora, essa questão ideológica, de política, de partidos políticos, de crenças erradas, né? Está acabando mais ou menos, né? Está mais ou menos quieto as coisas, né? O povo, inclusive muitos irmãos entraram nesse barco furado, né? Nessa barca furada, com uma crença totalmente errada, mas eu entendo que isso aí é ataque do maligno, ataque do demônio, que usou outras pessoas para que eles pregassem, colocassem na cabeça de vocês uma narrativa totalmente falsa do que existe hoje. Nós que somos crentes, mais crentes, a gente fala a maneira de dizer, mas todo mundo é crente, porque todo mundo entende que é filho de Deus, todo mundo crê em Deus Pai. O que falta é muita gente entender o significado do que fez o Deus Filho, que é o nosso Salvador. Ele derramou o sangue por todos nós. Então, nenhum de nós estamos aqui para condenar e acusar ninguém. Nós estamos aqui, na verdade, para abençoar. Abençoar. Quando você abençoa alguém, por mais que você não goste, você é favorecido com todo tipo de com toda sorte de bênção celestial. Mas o que aconteceu agora ultimamente? Pregando ódio. Quando você prega o ódio, mesmo você sendo crente, mas o diabo ele ataca. E você sabia que o diabo ataca mais é o crente? O grande derrotado nessas eleições todas, na verdade, foram os crentes. Que ficaram ouvindo, né? Eles praticaram a embriaguez da mulher de Ló. Né? A embriaguez da mulher de Ló. Né? A Bíblia fala que Ló era um homem crente. Ló era um homem favorecido com as bênçãos do Senhor. Mas a esposa dele não. A esposa dele, o que ela queria? Ela estava sempre embriagado pelas coisas da cidade. Que era o ouro, as joias, os vinhos, as bebidas, as festas, né? E ela terminou ficando para trás. Ela não teve a oportunidade de crescer um pouco mais. Não teve. Então, a mesma coisa aconteceu agora com os crentes, com os irmãos que embarcaram numa crença errada, narrativas que foram disseminadas para as pessoas totalmente malignas. Pessoas que o interesse deles era um só, o poder, dinheiro. Irmãos, vocês que são crentes, que são da igreja, que são evangélicos, que conhecem a palavra do Senhor, vocês sabem. Essas coisas do mundo não nos pertencem. Esse mundo não é nosso, essa pátria não é nossa, a nossa pátria é o céu. Um dia todos nós estaremos na presença do Senhor. Só que alguns irão ser disciplinados, e estão sendo disciplinados agora. Porque muitos irmãos vão para a cadeia, vão responder processo. Já pensou, irmão, você passar a sua vida toda trabalhando, sendo honesto, criando seus filhos, dando uma educação para os seus filhos, para os seus netos, e de repente você vai ser processada por terrorismo? Um crime hediondo desse, e crimes terríveis você está sendo acusado agora. E não é um crime só não. Hoje quando você comete um crime, automaticamente a justiça já te acusa de 2, 3. Então, pessoas aí vão pagar preços terríveis, né? Vão pagar o quê? Terrorismo, organização criminosa, vandalismo. Quer dizer, meu irmão, é muita cadeia. Olha, eu tenho pena, eu oro pelos meus irmãos, que alguns vão passar por essa tempestade, porque a justiça como um todo, a justiça dos homens aqui, eles precisam, né? Eles precisam de cobaias. E você vai ser aquela cobaia que vai pagar por conta de outras pessoas, porque o principal mesmo, ele não vai ser preso, está livre aí, está lá nos Estados Unidos. Eu sei que você fica chateado, fica com raiva, mas é verdade. Isso é um fato, você sabe disso, está lá nos Estados Unidos. E ele, apesar de ter perdido o poder, mas ele vai ter um salário aí de quase 40 mil reais como ex-presidente. Ele tem à disposição dele, agora para o resto da vida até, inclusive, viu? Ele vai ter 5 segurança, carros blindados à sua disposição. Aí ele até os salários como que... Nossa, meu irmão, olha, eu sinto te dizer, mas o único prejudicado que vai ficar nesse negócio tudo é só você, que embarcou nessa canoa furada. Mas não é isso que eu quero falar. Eu falei, eu não vou falar mais disso. Eu evitei de pregar justamente porque eu também estava com o meu coração cheio de respostas para dar, né? Eu também tive um lado também, não importa mais dizer o meu lado. É o seguinte, eu sou brasileiro, eu sou patriota. Por quê?
porque eu quero o melhor para nossa nação. Se isso é ser patriota, eu sou patriota. Agora, se você acha que ser patriota é você ser radical, eu tenho pena de te informar, eu sinto te informar, mas você está errado. Patriotismo é o que você deseja para a sua nação. Não importa quem é que vai comandar. Você sabe, nosso país é um país democrático, que ele vive em cima de alternância de poder. Então, daqui a 4 anos tem eleição de novo e você pode mudar essa conjectura que você quer que seja. Agora, vamos aceitar, né? A Bíblia fala que existe 2 leis. Existe a lei dos homens, que você tem que seguir. Se você não seguir, você está à margem da lei. E existe a lei de Deus. Só que a lei de Deus, nós temos um Salvador. Nós temos um Senhor que pagou nossas dívidas. Então, a lei de Deus, a gente está despreocupado. Nós não temos mais que seguir a lei de Deus. Não é obrigação nossa mais, nós não estamos mais debaixo dela. Embora a gente sabe muito bem que quando você nasce de novo, quando você entende a palavra do Evangelho, você automaticamente vai seguir a lei, você não vai nem perceber que você está seguindo a lei. Quando o tempo se passar, no dia que você tiver a presença do Senhor, você vai receber uma coroa, você vai receber galardão, e você vai se perguntar, ué, mas eu não segui a lei, eu não fiz nada disso. Mas o Senhor Jesus seguiu por você, o Senhor Jesus pagou a sua dívida, e agora você vai viver nas mansões celestiais. Olha que maravilha, como é bonita a palavra do Evangelho, não? Então, é isso que eu quero te dar hoje, eu vou falar justamente esse tópico, né? Que é que Jesus chama Levi. Levi era um cobrador de impostos. Levi era um cara que estava aqui na linha dos maiores pecadores, né? Então, eu não quero fazer nenhuma ilação a outra coisa, né? Não vamos envolver em política, embora essas coisas da política é tão engraçado que tudo que a gente vai falar hoje, a gente pode botar ela no meio que ela está casando certinho. Olha como é as coisas. Mas eu não quero entrar nessa questão, não. Eu já passei, já exortei alguns amigos, já alguns brigaram comigo, discutiram e tudo mais, mas graças a Deus todos são meus irmãos, todos são meus amigos, eu abençoo a todos. Então, Jesus chama Levi. Isso aqui está em Marcos, né? Em Marcos capítulo 2. E eu vou ler aqui do versículo 13 até o versículo 17. Do 13 ao 17. Então vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 17. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntavam a seus discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Olha, reparem o que o Senhor Jesus falou. E isso funciona até hoje. Isso aqui é atualizadíssimo. Atualizadíssimo. Enquanto você passou o tempo todo acusando os outros de ruim, de ladrão, de isso, daquilo, aquilo outro, você, na verdade, estava abençoando aquela pessoa. Quer dizer, a sua praga e a sua maldição, Deus estava convertendo em bênção. Porque Deus agiu, né? Voltando aquela da parte política, Deus agiu nessa campanha. Eu sei que você não gosta, eu sei que você orou ao contrário, mas a verdade é que Deus agiu, porque nada acontece neste mundo sem a permissão de Deus. E principalmente o Brasil, que é um país muito cristão, né? Aqui o cristianismo é muito grande, o percentual de cristianismo no Brasil é grande demais. Você entendeu? E eu tenho certeza que essas orações foram ouvidas. Agora nem ouviu de um lado, mas não é que não ouviu do outro lado, mas Deus não concordou. E você fica aí discutindo a vontade de Deus. O que eu tenho mais assim, o que eu sinto mais é isso. É você não entender que espiritualmente foi Deus que decidiu, foi Deus que permitiu. Satanás não tem poder nesse mundo a ponto dessas coisas. Satanás, ele é chamado de quê? O acusador. Ele entra na sua mente e coloca minhoca na sua cabeça. E às vezes ele usa pessoas. Ele entra nos seus pensamentos e envia pessoas para fazer isso, que foi o que aconteceu muito agora.
Mas ele não decide. No fundo, quando nosso Pai, nosso Criador, vem e diz assim, não, é desse jeito. É a mesma coisa quando Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó. Mas Satanás teve um limite. Deus tinha falado para ele, você não toca na vida dele. Tudo que ele perdeu, Deus deu a ele em dobro, em triplo. A mesma coisa Deus vai fazer com você. Eu sei que você está passando por perrengues, muita gente vai sofrer consequências terríveis, mas persevera na fé. Crê no Senhor Jesus, que Ele vai arranjar uma solução para o seu problema, porque não tem solução. Não existe portas que o Senhor não possa abrir. E Ele vai abrir portas nas vidas das pessoas que tomaram prejuízo, que perderam empregos, que perderam famílias, que perderam muito dinheiro, que estão aí numa situação difícil. Só peço para você, irmão, não perca a sua fé. Tenha fé, que Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou. Ele só não concordou no que você queria fazer, mas Ele não te abandonou. Então, olha para você ver aqui o chamado do Senhor Jesus. Jesus é Deus, sabia? Jesus é Deus. Mas, nessa dispensação aqui, que foi a morte dele que ele veio, entenda. Ele é um Deus que se fez carne. Ele se fez homem. Ele nasceu entre nós. Ele foi gerado, ele não foi gerado, ele foi concebido por uma caipira chamada Maria. E teve como pai adotivo José, que foi indicado pelo próprio anjo. Deus fez aquilo ali, antes deles casar. Olha quanta acusação tinha naquela época, não podia um negócio desse acontecer de jeito nenhum. Mas Deus quis desse jeito, e Deus protegeu, né? E Deus cuidou, né? Você vê que o imperador, ele mandou matar as crianças, teve vários ataques, aí tudo foi coisa do diabo, do maligno. Mas não conseguiu. E o Senhor Jesus viveu até os 30 anos, ele era um homem cheio do Espírito, viveu até os 30 anos, com 30 anos ele foi batizado por João, que foi um profeta enviado para abrir o caminho, para informar ao mundo que o Cordeiro de Deus estava chegando. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi essas palavras que João usou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João falou para ele, eu sou indigno. Eu não sou digno de desatar tuas sandálias. Mas o Senhor os levantou e disse, eu quero ser batizado por você. Você não vai desatar minhas sandálias, você vai me batizar. E na beira do rio, João batizou o Filho de Deus. É brincadeira? Um Deus fazer um negócio desse é brincadeira. Isso é muito profundo. Um Deus vir, descer da altura do seu trono, se transformar no embrião, nascer de uma virgem, viver aqui na terra, conhecer dos seus problemas, saber das suas dificuldades, e quando acabar, entregar, ser batizado, pregar a palavra, pregar o novo evangelho, e quando acabar, morrer na cruz, derramar todo o sangue em nosso favor, pois foi para isso que ele veio, né? Mas não foi só para isso que ele veio também para o quê? Para revelar o nome do Pai, porque até aí ninguém entendia que tinha um Pai. Então ele criou a partir daí uma nova aliança. O que ele fez? Ele veio fazer uma nova aliança com o homem através do seu sangue. Seu sangue derramado significa aliança com os homens. É tanto que na cruz ele diz, Pai, os perdoe, eles não sabem o que faz. O próprio Senhor Jesus não praguejou eles, não desejou que Deus chegasse e derramasse a ira, não. Perdoa-lhes, porque são teus filhos. Eles agora são teus filhos. E o próprio Deus abandonou Jesus por alguns minutos, quando Jesus disse, meu Deus, né? Quando ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Nessa hora, Deus virou as costas para Jesus e olhou para a frente da cruz, que era justamente os filhos que estavam na frente. Porque tinha uma multidão na frente da cruz, né? Tava todo mundo querendo ver o sangue descer, tava querendo pensar, só gente maldosa. Tinha alguns bem bom lá, mas muita gente é maldosa. Os fariseus mesmo estavam, eles e toda a turma dele lá. Eles queriam ver o sangue do Senhor. E o Senhor derramou e Deus olhou para eles todos e disse, agora vocês são todos meus filhos. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Ou seja, a partir dali, ele fez uma aliança de salvação para nós, para mim e para você. Mas, nessa mesma condição que ele veio, ele colocou o sangue também, ele não forçou ninguém, não obrigou ninguém. Olha, aqui vai ser todo mundo obrigado agora a me servir. Todo mundo agora tem que ser meu filho e vai fazer o que eu quero. Não, ele deu livre-arbítrio. Isso é só você que reconhece. Quando você reconhece que esse sangue foi derramado em teu favor, aí sim você é filho de Deus automaticamente. Você pode até ser cabeçudo, você pode até fazer coisas erradas, você pode andar ainda no vale da sombra e da morte, como tem os Salmos, que foi escrito por Davi. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo.
Então, você como filho, uma vez filho, você é sempre filho. Por mais que você ande por aí aprontando, Deus não te abandona, você continua sendo filho. Pode ser que você passe por algumas disciplinas, né, proveniente das coisas que está fazendo, mas você não deixa de ser filho. Você é filho de Deus, você é amado, você é favorecido. Bênção celestial dos céus é derramada sobre você, graça abundante, porque o Senhor é gracioso e Ele é a própria graça. Então, aqui, nesses versículos aqui quando falou, Jesus, aqui, em seguida Jesus saiu outra vez à beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Então, o Senhor Jesus aqui, ele estava lá na casa dos familiares dele, e ele saiu outra vez para pregar. O Senhor Jesus, que não saía pregar, multidões o acompanhavam. E detalhe, todo mundo queria uma coisa só, queria, além de ouvir a palavra, mas não era só ouvir a palavra, queria cura. Muitos eram enfermos, um batalhão de doentes, aleijados, cegos, todo tipo de pessoas estavam seguindo Jesus, que eles creram que o Senhor Jesus era o Messias, mas ao mesmo tempo curava todo mundo. Então estava todo mundo aqui com aquela cura. Sempre tinha alguém com problema, né? E beleza. E ele, quando ele passou, né? Estava à mesa acompanhado aqui. Quando ele sentado, enquanto caminhava por ali, ele viu Levi. Levi, com certeza, era um cobrador de impostos, né? Estava no meio dos cobradores. E a Bíblia fala aqui que quando os fariseus viram Jesus comer com os cobradores de impostos, porque Jesus foi lá para a casa de Levi. Levi convidou Jesus para comer, né? Jesus foi lá comer e a reunião lá só tinha pecador, porque Levi vivia no meio deles, né? Provavelmente era também um cobrador de impostos. E só tinha amigos cobradores de impostos, porque naquela época, olha como é que fala aqui, na palavra do Senhor. Aqui quando ele fala aqui nessa parte aqui. E seu discípulo estava à mesa acompanhado de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores. Isso é para você ver que o cobrador de imposto naquele tempo, ele era diferenciado. Ele era o maior dos pecadores. O cobrador de imposto naquele tempo, ele era judeu, isso aí era tudo povo judeu. Mas eles não se misturavam com os outros judeus que eram os crentes legalistas, né, que era da igreja, digamos, né? Eles serviam aos sacerdotes, aos fariseus. Eles eram o pessoal, seguia a Deus, fazia todos os rituais, era o pessoal bom, era a nata da sociedade. Era, como se diz, a última bolacha do pacote. O resto era tudo desgraça. Então, os cobradores de impostos era o pior dos pecadores, era diferenciado. E tinha outros pecadores, que eu não falo outro pecador, é todo tipo de pecador, mas o cobrador de imposto está numa categoria diferenciada, né? Quem sabe o cobrador de imposto hoje seja aquele cara do colarinho branco, né? Aquele político ladrão, aquele cara que desvia recursos da merenda escolar, milhões e milhões de pessoas se prejudicam, mas ele ganha dinheiro para comprar um jato, né? Agora, a moda as corrupções hoje está pesada. Nego quer ganhar logo um carro zero em qualquer coisinha que faz, quer ganhar o dinheiro, se tiver uma obra grande, ele quer comprar um avião. Que eu nunca vi, o povo hoje em dia está vivendo uma questão de vaidade muito grande. Mulheres aí, elas querem só estar nas estéticas, nas academias, elas querem ter o corpo perfeito, tirar todo defeitozinho, vai no médico ali, vai na cirurgia. Por isso tem muita gente se dando mal, de vez em quando temos aí morrendo por conta disso. Por quê? Por causa da vaidade. Hoje a vaidade, o orgulho, é o que está dominando esse mundo. Hoje em dia o cara, antigamente, eu sou da época que o cara que era rico, ele escondia um pouco a riqueza dele. Tinha muita gente que era chamada de miserável, mas ele era rico, mas ele tinha um carrinho velho. Hoje em dia não, o cara ganhou um dinheirinho, às vezes nem ganhou aquele dinheiro todo, já comprou a BMW, já comprou a Mercedes. Então ele quer ostentar, que ele sabe que aquilo ali é uma armadilha, um gatilho para ele enganar outros e ganhar mais e mais e mais e mais. Então hoje em dia nós vivemos um mundo de vaidade, de orgulho, de enganação, né? Por isso que muitas pessoas caem em golpes, né? É golpe do amor, é golpe na internet, é golpe do financiamento, é golpe da liberação de recursos para você colocar na sua empresa, é golpe de tudo que é lado. Eu mesmo aqui, eu abro muita coisa, tem muitas coisas aí que aparecem, estão oferecendo tanta vantagem que eu tenho até medo, digo, não vou nem abrir, às vezes até nem pode ser. Às vezes pode ser um negócio bom para a minha empresa, mas eu não acredito, eu fico com medo também de cair nessas armadilhas, né? Então, e quando os fariseus perguntaram aos discípulos do Senhor Jesus que ele estava comendo com os pecadores, ou seja, quiseram dizer para Jesus, mas como é que pode? Vocês aí estão com um mestre, e esse mestre que vocês dizem que é o Messias, que é o Filho de Deus, como é que ele está comendo aí com pecadores, com ladrões, com assassinos?
com vigarista, com todo tipo de gente que não presta, com prostitutas, talvez devia ter prostituta lá também, né? O que o Senhor Jesus sentiu o pensamento dele, que o Senhor, o nosso diabo não entra no seu coração para ver o que você está pensando, mas Deus entra, Deus sabe. E aí o Senhor Jesus já indagou eles e falou, olha, vou dizer uma coisa aqui para você. O cara que é justo, o cara que é santo, que diz que é santo, ele não precisa de mim não, ele não precisa de Deus não, ele não precisa aqui. Até porque naquela época o povo não entendia, né? Aí Jesus ilustrou com o que está escrito aqui. Quem precisa de médico é doente, quem não é doente não precisa de médico. Mas isso aí abrange as outras coisas, porque na época eles não entendiam. Hoje eu posso pregar para você isso. Olha, você está querendo ser um crente legalista porque você faz tantas orações por dia, porque você vai aos cultos todo domingo, porque você dá seu dízimo, porque você não bebe, porque você não mata, porque você não fuma, porque você não transgride nada na sua concepção, você paga seus impostos direitinho, então você acha que você está salvo. Porque você acha que Deus hoje está querendo que você seja o cara excelente, o cara que tirou o primeiro lugar. Não, meu irmão. Se fosse assim, poucos iam se salvar. Porque a quantidade de pecadores é muito maior. O diabo, ele atenta multidões. E outra coisa, vivemos num mundo carnal. Esse mundo carnal, ele é cheio de atrativos. Hoje nós temos o quê? As baladas, as festas, a prostituição, fazer mal aos outros, fazer macumbaria, ainda mais aqui, nosso país mesmo é um país laico, né? Tem religião para tudo que é lado, de tudo que é jeito. Só na igreja evangélica tem um monte de tipo de igreja. Tem igreja que prega graça, tem igreja que prega lei, tem igreja que mistura as duas coisas. Pastores aí estão querendo se beneficiar para ganhar dinheiro próprio. Tem igrejas que estão caindo, tem igreja que está crescendo, mas não importa, quer saber se o pastor tem dinheiro, está rico. Quando a igreja lá que ele está, eu tenho certeza que quando ele está numa igreja que não está boa, ele pega, fecha aquela igreja, abre outra, mas o intuito é um só, tirar dinheiro dos irmãos. Embora não seja, eu não aconselho você a deixar de contribuir com essa igreja por conta de que o pastor não presta, ou que você achar que ele, como tem muita gente que não se aproxima da igreja porque diz que todo pastor é ladrão. Como também tem igrejas católicas também, que os padres também são pedófilos, né? Aí os crimes dos católicos são pedófilos. Poucas vezes eles são pegos em corrupção, em tirar dinheiro, em poder de fazer, como teve um padre de uma determinada cidade aqui que aconteceu isso, mas são poucos. Agora, na igreja católica, na igreja evangélica é mais, né? Quase todo pastor, ele é ladrão. Enquanto os irmãos estão batalhando, sofrendo e dando aquele dízimo com dificuldade, ele está lá comendo picanha, andando de carro novo. Eu sei, mas você não está aqui para julgar essas coisas. O que você faz quando você dá o seu dízimo ou sua oferta na igreja, você está dando de coração e Deus está vendo. Deus vai retribuir na sua vida. Deus vai te devolver o cêntuplo. Deus vai multiplicar na sua vida. Independente do que o dinheiro a partir dali seja feito. Você não tem nada a ver com isso. Mas tem muitas igrejas que estão crescendo. Tem igrejas que estão crescendo nessa crise. Eu faço parte de uma igreja chamada Igreja Videira. E a Igreja Videira, meu pastor fala muito, ele não teve crise. Lá a gente não falou de crise. A gente orou, a gente clamou, a gente se ajoelhou, a gente pediu, a igreja cresceu. Agora mesmo foi feita a Bueno 7.000, uma arena para 7.000 pessoas. Arena 7.000 porque é 7.000 pessoas que cabe lá dentro. 7.000 e pouquinho. Passa um pouquinho ainda, 7.100 parece. A gente chama de Arena 7.000. Uma obra grandiosíssima. E Deus deu essa obra para essa igreja justamente na crise. Na crise. Agora isso não quer dizer que o pastor anda lá num calhambeque velho e que o pastor frequenta lugares, restaurantes de marmitex de 10. Não. Deus abençoou, a igreja abençoou ele e Deus quer que ele viva bem. E também Deus também quer que você viva bem. Deus não vai tirar dele para dar para você, não. Deus vai te dar. Deus é muito rico. Ele é muito rico. Nada falta para ele. Agora você tem que crer nessas verdades. Você tem que colocar a sua mente para te fortalecer. Você tem que colocar a sua mente para ficar em sintonia com o Senhor Jesus. Quando você tem isso, a sua casa, meu irmão, ela vira aeroporto de anjo. Anjo sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce na sua casa. Na minha isso acontece, eu tenho certeza. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho muitos pecados. Já fiz coisas horríveis. Penso às vezes coisas horríveis. Não pense que o diabo coloca pensamentos só na sua cabeça, não. Coloca na minha também. Mas eu sempre tenho a opção de não fazer e não concretizar aquilo que o diabo quer que eu faça. O que é que eu faço?
Quando eu tenho um pensamento ruim, no outro dia eu digo ao Senhor, não, isso não é meu, isso é do diabo, Senhor, cuida de mim, Senhor, me protege, me guarda como o Senhor sempre fez. E é isso que acontece. Então, meu irmão, minha irmã, te agradeço por esses momentos de você assistir esse vídeo. Te desejo muita felicidade nesse ano de 2023. Vou pregar sempre para você. Se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra. Faça com que essa palavra de amor, essa palavra de fé, essa palavra da graça chegue também a outros irmãos, para que eles entendam que nós servimos a um Deus poderoso. Ele abre caminhos onde não tem caminho, ele abre portas onde tem portas fechadas, ele abre. Não existe porta fechada para o Deus de Israel. Não existe nada que ele não possa. O sangue dele foi poderoso para agir. E o sangue dele te fez filho de Deus verdadeiro. O sangue dele te fez justiça de Deus em Cristo Jesus. O sangue dele te levantou como profeta e sacerdote. O sangue dele te deu direito a uma herança. Por isso, meu irmão, creia nessa verdade. Passe a abençoar. Passe a pregar palavras boas para seus irmãos também. Então, se inscreva no meu canal, compartilha essa palavra, fica na graça e na paz do Senhor e até uma outra ministração, se assim o nosso Deus permitir, tá bom? Estamos aqui, estamos orando.